Filipenses 2:13, que está escrito: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Parece que é um versículo sozinho, não é, irmãos? Mas este versículo foi tirado do Velho Testamento. Tem muita gente que diz que não gosta de estudar o Velho Testamento. Mas esta palavra só pode ser dita porque o apóstolo aprendeu e leu lá no Velho Testamento, que depois eu vou mostrar para os irmãos. Aqui, irmãos, está afirmando que é Deus que opera em nós. Em nós quem? O povo dele. O povo do Senhor. Olha que maravilha. É Deus que opera em vós, tanto querer como o efetuar. Efetuar. A palavra do Senhor, ela é tremenda e maravilhosa. Veja que a palavra aqui, irmãos, ela é muito poderosa. Deus está falando para nós nessa noite. É Ele e é Deus, porque é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar. Querer e efetuar são duas palavras. O querer é o nosso sentimento, nossa vontade. É Ele que opera, colocando a vontade dele dentro de nós. Eu vou explicar já já. Então é Deus que opera tanto o querer. Querer são os desejos. Deus põe vontade dele dentro de nós. Como o efetuar. Efetuar é uma palavra que quer dizer trabalhar, agir, fazer, realizar. Então é Deus que trabalha através de nós. Certa vez Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Aqui está uma maravilha num único versículo. É Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Vamos lá. Como é que isso funciona? Quando nós decidimos entregar nossa vida para Jesus, começamos a pensar igual a Deus. Começamos a desejar o que Deus deseja. Começamos a sentir algo diferente. É Deus em nós. Agora, como que Deus, sendo um só, pode estar em milhões de gente? Através do Espírito Santo. Por que que uma pessoa entra para a igreja e as de fora ficam pensando: poxa, esse homem fumava, bebia, e agora ele está se escondendo atrás da igreja? A pessoa não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe que está acontecendo uma mudança, uma transformação, e a pessoa não está sozinha. É Deus que está operando em nós. Aleluia. Irmãos, a coisa é muito maravilhosa. Eu fico maravilhado com isso. No livro do Evangelho de João, capítulo 1, diz que Jesus veio para os judeus, os seus, né? Diz ali. E ele veio para os seus. Mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, quando uma pessoa recebe a Jesus, ele abre o coração, ele recebe um poder. É esse poder que começa a mudar o nosso ser interior. Começa no coração. Depois passamos a praticar com a ajuda desse poder. Todo aquele que recebe a Jesus, ele é transformado em filho de Deus. Ele passa a ser aceito como filho de Deus, porque o Espírito Santo do Filho de Deus está também dentro dessa pessoa. É como se a pessoa recebesse o DNA que ele não tinha de Deus, de Jesus. Olha que maravilha. Tem uma música no meio evangélico que diz assim: não tente sozinho, você não vai conseguir, sem a ajuda de Jesus. E o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Triste é o crente, é aquele evangélico que quer resolver as coisas sem a ajuda do Senhor. O rei Davi, um homem valente, um homem que não tinha medo de nada, um homem que Deus escolheu para ser o governante da nação de Israel. Foi o segundo rei de Israel. Davi, quando ele sentia que o perigo era muito grande, ele ia clamar ao Senhor.
Ele não ia confiar na sua destreza, na sua força, porque ele era valente. Ele ia clamar ao Senhor. E Deus lhe dava a direção. É Deus operando. Quando eu fui convidado para vir para cá, do Rio de Janeiro para cá, eu já falei isso para vocês. Eu disse, eu ir lá para aquele fim de mundo? 3 dias de viagem? Eu? Deus me livre. Aí foi passando o tempo, passou uns meses. Um sentimento mudou dentro de mim. A Lu até ficou espantada na época. Falei, amor, vamos lá nesse lugar? Ué, o que houve? Eu não sei, estou com vontade de ir. Olha aí, é Deus que opera em vós tanto querer. Eu não queria, eu não sentia, mas Deus queria. Meu coração estava aberto, mas eu não estava sentindo. Eu também eu não sou assim resistente contra Deus, eu não sou rebelde. Não, Senhor, aqui estou eu não estou sentindo não, mas o Senhor prepara todas as coisas. E aí se cumpre, porque, irmãos, é muito maravilhoso quando nós nos rendemos, deixamos de pensar de nós mesmos, jogamos os pensamentos ruins para fora, quando nós paramos de ficar desejando a vaidade da vida e passamos a deixar Deus pensar através de nós. Aleluia. Você já não se sente mais sozinho. Eu tenho falta disso. Você não passa a ter falta de nada, porque você sente que você está amparado nas mãos de Deus. Nós nascemos no interior, andávamos de pé no chão, já expliquei para vocês, nossa casinha era de palha. Eu morava com a minha avó, não tinha móvel, não tinha televisão, não tinha radinho, não tinha brinquedo, não tinha carrinho, não tinha nada. Nós brincávamos no meio do mato e a gente era feliz. Havia então felicidade. Não tinha nada, mas era feliz. Hoje as pessoas se sentem felizes quando tem as coisas, quer comprar isso, comprar aquilo, consegue uma moto nova, um carro melhor, aí fica todo alegre. Não põe alegria nessas coisas. O próprio Salmo diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Senão o seu coração vai ficar preso aos objetos que não te dá a vida eterna e nem vai com você para o cemitério. A Bíblia ela ensina perfeitamente. Ela ensina você a dominar as coisas. Ela não quer que você seja escravo. Por isso que quando você se rende a Jesus, Deus passa a entrar na sua vida. Aí você passa a ter o querer de Deus, a vontade de Deus. Ele passa a escolher para você. Você vai comprar uma coisa, primeira coisa, você vai orar. Senhor, é da tua vontade. Será que eu não vou ficar endividado? Será que tem bênção do Senhor? Eu vou investir, Senhor, 10 mil. Mas eu tenho que pagar 30, Senhor. Senhor, vou dar uma entrada. O Senhor vai prover, o Senhor vai garantir, ou isso é coisa minha e eu vou me entrar numa enrascada. Deus vai te dar a resposta. Acalma, espera. É Ele que opera em vós tanto querer como efetuar. Se os irmãos rigorosamente seguirem a Jesus, vocês nunca vão bater com a cara no muro. Nunca, eu digo nunca, nunca. Nunca vocês vão cair em precipício, vão sair bolando, como é que vocês falam, né? Nunca. Por quê? Porque você está seguindo. E Jesus está pensando com você. Ele está botando o desejo dele, o sentimento dele em você. Irmãos. Quando Jesus disse em mim, nada podeis fazer. É muito interessante. Outra vez ele disse, eu cito muito esse versículo, ele tem muita profundidade. Eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Quem me segue não andará nas trevas, na escuridão, mas terá a luz da vida. Tem que meditar nesses versículos. Seguir, mas é seguir mesmo. Não é ir ao culto, gostou, achou bonito, foi para casa, você não faz mais nada. Não, isso não é seguir. Seguir é você começar a endireitar o modo de falar, modo de vestir, modo de tratar as outras pessoas, modo de responder, ser mais humilde, não ser valente, não ficar gritando. Tudo isso a Escritura ensina. Você começa a ter uma vida diferente. As pessoas gostam muito de ler Novo Testamento. Esse versículo aqui, eu vou ler de novo. E vamos para Isaías, para vocês verem que essa palavra foi tirada de lá. Eu vou ler aqui de novo, novamente. Não é? Porque Deus é o que opera em vós,
tanto o querer como o efetuar, segundo, olha, a sua boa vontade. Deus quer encaminhar vocês com coisas boas, segundo a sua boa vontade. Só que, ultimamente, o Senhor Deus está tendo dificuldade com os evangélicos. Eu não estou falando por de fora, não. Eu estou falando dos evangélicos. Porque o povo insiste em fazer o que quer. Sabe por que a maioria das igrejas tornaram-se um lugar de barganha de dinheiro e de só revelação e profetada? Porque estão fora das Escrituras. Se os pastores ensinassem mais, o povo estaria mais esperto, mais sábio, mais humilde, coração mais quebrantado, estariam mais felizes. Nós encontramos irmãos alegres, felizes, humildes, mas é pouco. Às vezes passo por pessoas evangélicas, eu não percebo que ela é evangélica. O semblante não brilha, as roupas não brilham, nada brilha. Aí me cumprimento. Pai, Senhor, oh, irmão, Deus abençoe. Amém. Eu saúdo a todos, até as pessoas de fora, até o bêbado, eu falo, Pai, Senhor Jesus, Deus te abençoe. Mas às vezes não dá para identificar que a pessoa é um cristão, porque não está brilhando. Quem é que sabe por que um cristão para de brilhar, irmãos? O Espírito Santo se afasta. E por que o Espírito Santo se afasta, irmãs? Porque eles obedecem. É uma coisa interessante. Vocês estão vendo a lâmpada. Se eu cortar ali a energia, a lâmpada se apaga. Porque a energia foi cortada, se afastou. Quer dizer, a energia de um cristão é, na verdade, o Espírito Santo. Mas eu tenho que pagar para poder a energia vir para cá, não é isso? É a mesma coisa. Eu tenho que pagar o meu preço. Qual é o meu preço? A minha obediência, o amor que eu tenho que ter ao Senhor. Aí eu vou ser energizado. Eu vou ter poder, eu vou ter autoridade. Algo vai fluir de mim, as pessoas sentem. Irmãos, eu passo num lugar, as pessoas sentem a minha presença. A presença de Jesus em mim, perdão, a presença de Jesus em mim. Ontem estava conversando com a Simone, né? A cunhada ali da mocinha ali. Aí, eu estava conversando a palavra, o nenenzinho dela, irmão, nasceu esses dias. Começou a rir, que nenenzinho começou a rir. E ela ficou olhando assim, está rindo. Pois é, está ouvindo a palavra. É a presença do Senhor Jesus através de nós. Isso não é só uma vez, não, já aconteceu outra vez, nenenzinho começar a rir. Por quê? É o Espírito Santo alegrando a alma daquela criança. Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe identificar quem é a pessoa, mas a alma dela sabe, porque veio lá de cima. Agora vocês vejam no livro de Isaías, capítulo 26. Que maravilha, irmãos. Como a palavra ela tem poder, irmão. É só meditar, sabe? Meditar na palavra. Isaías 26, versículo 12. Diz assim: Senhor, tu nos dará paz. Olha, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Você sabe o que é? Deus trabalhando com a pessoa. Isso acontece, irmãos. Deus trabalhando na vida da pessoa. É só deixar. As coisas começam a mudar, porque Deus está presente no seu viver. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas passaram. Aí Deus começa a dirigir os passos dos irmãos. Ontem, um rapaz que trabalha com a Fernanda, Daniel, orem por ele. Eu senti assim, uma coisa boa com aquele rapaz. Ele me fez uma pergunta: pastor, isso acontece quando a gente, por exemplo, for caminhar com Deus, acreditar em Jesus, seguir, a gente passa a enfrentar lutas contra o inimigo, passa a nos atacar? Passa. Falei para ele, só tem uma coisa. Ele levanta para cair, porque você é revestido de poder. Ele luta ele põe as pessoas uma contra as outras, mesmo não sendo cristão, mas ele luta contra nós. Aparece obstáculo para você não ir a um culto. Um amigo começa a falar aquelas coisinhas. Quando a pessoa está iniciando, tem que ficar ouvindo aqueles indivíduos falar, passou agora para a lei dos crentes, agora é isso, agora é aquilo. Palavras, pessoas que não entendem nada, que não têm nem sabedoria para falar. Porque uma pessoa sábia, ele não critica o seu amigo.
uma pessoa humilde e sábia. Ele nunca critica, por quê? Ele sabe que uma amizade não pode ser perdida por causa de... porque a pessoa decidiu ser um cristão, ou ser lá o católico. Eu falo com todos, eu não perco amizade com as pessoas dependendo de mim. As pessoas que às vezes não querem a minha amizade porque sabem que eu sou um pastor, mas eu não me afasto de ninguém. Bom, eu disse para ele então que quando nós passamos para o reino de Jesus, para o exército de Jesus, você está saindo do exército do inimigo. Para servir ao inimigo não precisa para feitiçaria, fazer macumbinha. Não. É automático. Se você não serve a Jesus, automaticamente você faz a vontade do inimigo. Só em você rejeitar a Jesus, você já agrada ao inimigo. Ele ficou olhando assim. Jesus disse, ninguém pode servir dois senhores, agrada um e desagrada o outro. Então, quando você abandona o modo de viver seu, que às vezes está muito fora da palavra, que estava agradando o inimigo, ele vai se levantar para ver se você volta para lá. Mas você vai aprender a lutar contra ele. Você vai aprender a brigar contra ele. Você vai se revestir de poder. Você vai ver que ele vai tremer quando você começar a conhecer a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não chamou nós para ficar fora de guerra, ele chamou nós para batalhar. Batalhar pela nossa vida, batalhar para a nossa salvação. Jesus já pagou o preço. Mas sabe aquelas lutas, as coisas de família, tem gente que fica assim, minha avó é costume, né? A gente tem uma religião diferente, meu bisavô, minha bisavó, minha avó, meus pais. Então, se eles estiverem errados, seu pai, sua avó, seu bisavô, e cair lá naquele lugar, você também vai por causa da tradição? Ora, eu não segui os erros do meu pai, nem da minha mãe. Depois eles se converteram. Mesmo assim, eu não vivi a vida do meu pai, nem a vida da minha mãe. Graças a Deus que eu não carreguei isso comigo. As coisas boas que eu vi do meu pai, da minha mãe, eu guardo. Mas as coisas que não têm valor, graças a Deus que eu não tenho esse negócio de seguir a tradição, mesmo estando errado. Comigo isso não vale, não. Tradição errada fica para trás. Eu sou uma nova família com a minha esposa e meus filhos. E os meus filhos também. Davi, quando eles se casam, dali para frente, eles vão seguir uma nova vida. Se eles quiserem copiar as coisas boas que viram em nós, amém. Mas as coisas ruins, se houver, não copie. É assim que a gente ensina, né? A gente examina tudo, o que é bom fica para nós, o que não é bom. Mas, irmãos, eu ainda vou para um texto, que esse texto é grande, são 20 versículos. Eu vou fazer assim uma leitura e vocês vão prestar atenção. Como Deus tratou a nação de Israel. A nação de Israel não conhecia perfeitamente o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles estavam no Egito durante 430 anos. Foi necessário Deus fazer sinais, prodígios, maravilhas, para eles saberem que era um Deus poderoso e não eram os deuses dos egípcios, vamos dizer assim, porque os egípcios tinham muitos deuses. Tinha Deus cara de serpente, tinha Deus cara de rã, tinha Deus cara de gato, tinha Deus cara de ave, mas tinha Deus para todo gosto. Então o Deus que apareceu para eles não tinha forma nenhuma, nem forma de gente, com áurea na cabeça, como fazem aí alguns católicos, não tinha forma de águia, de nada. O nosso Deus não precisa ser representado por figura, porque Jesus cura, Jesus salva, repreende o inimigo, sem necessidade de crucifixo, sem necessidade de uma estatueta feita pela mão dos homens. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é uma Bíblia católica, viu? Bíblia Sagrada, edição Paulinas. Era da minha esposa. É dela, né? Mas é nosso. Às vezes eu quero mostrar alguma, só que a letra é bem pequenininha, né? O que está escrito aqui, está escrito aqui. Aleluia. Então, amados,
o Senhor Deus precisou mostrar para a nação de Israel, de um modo diferente, que ele era o Deus Todo-Poderoso. Quando eles quiseram e fizeram um bezerro, Deus ficou irado contra eles. Eles nunca foram ensinados a adorar a Deus por intermédio de algum objeto feito, ou estatueta, ou imagem. O Senhor disse assim: não farás para ti imagem de escultura dos que estão em cima no céu, tanto das aves, quanto dos anjos, quanto dos astros, e nem dos que estão embaixo na terra, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem a elas servirás, como hoje faz muita gente. Dizem que não adora, mas até rezam, não é, para os santos. Isso não é agradável ao Senhor. O Senhor disse: quando vós saíste do Egito, imagem nenhuma vocês viram, figura nenhuma. Porque o Deus de Israel não se apresentou através de figuras. Aí Deus fez uma coisa. O Senhor dificultou a caminhada deles saindo do Egito até chegar na terra prometida. Fez com que eles passassem pelo deserto. Poderia ter feito eles passar por um caminho mais curto, mas o Senhor fez de propósito. E é isso aí que eu quero ler com vocês. Nós estamos aqui falando que é Deus que opera em vós. Eu quero mostrar esse texto para que vocês entendam que o Senhor que estava no comando, dirigindo os passos deles. Eles não entenderam, murmuraram, reclamaram, mas Deus estava no comando para ensinar eles, para mostrar para eles o Deus Todo-Poderoso que opera maravilha no deserto, onde não tem água, onde não tinha comida, onde não tinha nada. Então nós vamos para lá. É o livro de Deuteronômio, versículo 1 até o versículo 20. Eu só quero que vocês prestem atenção para vocês não se perderem, porque é importante vocês estudarem isso, sabe? Aqui tem muita coisa que pregar, mas eu vou falar superficialmente. Tem muita coisa maravilhosa aqui. Bom, vou ler. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, veja bem, para te humilhar e te tentar ou provar, que é bem melhor, que Deus não tenta ninguém, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná. Maná era a comida que brotava todo dia de manhã, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete em uma boa terra, terra de ribeiros e de águas, de fontes e de abismos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e vides, figueiras, romanzeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando nelas,
e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha e do seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para, no teu fim, te fazer bem. Olha que maravilha. E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Agora, vamos conversar sobre esse assunto aqui, em relação ao primeiro versículo que nós falamos, né, em Filipenses. Irmãos, Deus guiou o povo. Disse o Senhor aqui que levou o povo para o deserto. Os 40 anos que eles andaram não inchou os pés. As sandálias duraram 40 anos. As vestes duraram 40 anos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Mas qual era a finalidade do Senhor? Deus disse que estava provando eles, castigando eles, numa terra onde não tinha água. Deus fez sair água da rocha, do seixal, que é uma rocha duríssima. Mandou Moisés ferir a rocha e saiu água. Eles pediram carne, Deus mandou então aves que, mais ou menos nessa altura da terra, era a ave que o povo comeu de botar pelo nariz. Esse era o propósito de Deus. Ele estava querendo que o povo, na verdade, abrisse o coração para eles verem as maravilhas sem reclamar. Sem reclamar. Eu já vi maravilha de Deus na minha vida. Já vi maravilha. Maravilha. Como alguns irmãos também já tiveram essas experiências. De aparecer dinheiro, grande valor na minha conta, sem ninguém ter colocado. Até hoje eu não sei. Num momento difícil da minha vida, que o Senhor proveu. Aleluia, glória a Deus. O Senhor quis dar a entender ao povo que eles não iam viver só de colheita, de pão, de comida em abundância, mas que o Senhor Deus estaria presente e iria sustentá-lo com a sua palavra. Sabe o que é isso? Deus queria aumentar a fé do povo. Era Deus operando neles, tanto querer como efetuar. Só que o Senhor não achava tanto lugar no coração deles. Já Moisés, Josué, Caleb, Miriam, Arão, e alguns ali eram mais obedientes, acreditavam mais. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Moisés seguia a Deus como se estivesse vendo Deus. Ele tinha uma fé tão grande, mas tão grande, que ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, para se tornar um escravo com os judeus, e depois Deus levantou ele para tirar o povo. O povo viram maravilhas no deserto. Andaram num lugar onde tinha serpentes perigosíssimas e escorpiões. Aqui, o escorpião aqui não é o que vocês chamam de lá, aquela cheia de perninha, né? Vocês chamam aquilo de escorpião, aquilo é lacraia. Aprendam a falar o nome do bicho certo. O pessoal que troca as bolas, né? Escorpião é aquele que tem um rabo atrás assim, faz isso, ó. Aquele chama-se escorpião, segundo o dicionário português, tá? Então, quando você lê na Bíblia, vocês não vão imaginar lacraia, não. Porque lacraia do deserto não existia. Latim era escorpião. E escorpião daqueles grandes e venenosos. Então, o povo foi livre de muito desses animais, porque Deus estava guiando. O Senhor poderia logo ter colocado eles para caminhar
não no deserto, mas num lugar onde teria florestas, teriam animais para caçar, teriam frutas para colher, mas não, o Senhor de propósito levou eles pelo deserto. O propósito foi esse, para mostrar para eles que Ele ia prover todas as coisas. Isso aumenta a fé. Quando você está num beco sem saída, você não tem o que fazer, mas Deus provê. Você clama, Senhor, igual Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Um montão, mais 2 montões. Quando terminou, ele estava com aquela sede que eu já senti de morrer. Seca tudo, não tem uma saliva dentro da boca. Você só pensa em água, nem em comida você pensa, só água. Senhor, disse ele, tu me deste uma grande vitória, agora eu vou morrer de sede, Senhor. Aí a Bíblia diz que ele olhou-se para uma caverna, começou a sair água de dentro da caverna. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Então por que Deus às vezes guia a sua vida, quando você se entrega para o Senhor, um caminho diferente? Ele quer te provar. Ele quer te provar o amor dele que ele tem por você, mas aí precisa acontecer alguma coisa com você. Precisa acontecer alguma coisinha para você ver os milagres, ver as maravilhas do Senhor. Vocês creem, irmãos? Muito baixo, vocês creem, irmãos? Irmão, se eu fosse lhe contar as experiências, um dia acabou o gás. Não tinha como fazer a comida. Ao invés, eu estava morando com um casal, 2 famílias, numa casa. Nós ali só oramos. Estávamos desempregados, sem dinheiro, sem serviço, sem emprego, sem nada. E ali oramos ao Senhor. Mais tarde, um pouquinho, uma irmã que veio de um outro município, pegou o ônibus, foi lá, uma senhora. Olha, vim trazer aqui uma benção aqui para vocês aqui, em dinheiro. Ela trouxe o valor exato de um bujão de gás. Irmão, nós temos centenas de casos para falar para os irmãos, as maravilhas do Senhor. Mas essa foi a vontade e é a vontade de Deus. Eles foram tirados do Egito, onde tinham os alhos, os pepinos, os melões, cebolas, peixe, tinha tudo à vontade. Tirou o povo ali, mas eles estavam no cativeiro. Tinha vontade, tinha comida à vontade, mas estava sem o pão do céu. Tinha o pão terreno, mas estava sem o pão do céu. Por isso que o Senhor falou, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Era Deus que estava lá sustentando eles, mas eles não conheciam o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então o que o Senhor Deus fez? Eu vou mostrar para eles que eu vou sustentar eles aonde eles não podem trabalhar, não podem colher, não tem água, não tem nada. Para mostrar para eles que nem só de pão viverá o homem. Por isso que às vezes um cristão ele passa no deserto da vida, mas ele passa com o peito erguido, confiando no Senhor, olhando para cima, não olhando para baixo. O crente sem fé é derrotado, mas o crente que segue a Jesus, ele diz, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Por isso que nós lemos aquele versículo, é Deus que opera em vós. Se é Ele que opera em vós, Ele está no comando. E se Ele está no comando, Ele vai dar o quê? A solução aos servos fiéis. Isso aí não tem jeito. Tem muitos crentes na face da terra, mas tem muitos crentes desconcertados nesses últimos dias. O cristão verdadeiro nunca será desamparado, como disse o rei Davi. Fui moço, agora eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Sabe por quê? Porque Deus ele é vivo em nós. Ele opera as maravilhas em nós. Opera maravilhosamente. É tão bom, sabe, nós recordar essas escrituras. Eu posso falar, irmãos, com muita força, porque o Senhor, irmãos, já fez muitas maravilhas. Quando eu conto para as pessoas que eu dormi no volante, a Isabel dormiu, minha esposa dormiu, e quando eu acordei, o carro tinha cortado um outro carro que não existia na frente, e eu estava do lado. Ele não ultrapassou o carro. Se ele fizesse isso, eu não ia perceber nada. Para mim não ia acontecer nada, mas ele me acordou
aqui. Se ele me acordasse depois, para mim, eu ia só abrir os olhos e ia, pai, dormir um pouco e ir embora. Não ia ver a maravilha. Mas Deus abriu os meus olhos na aflição. Ali, podia ter batido atrás do homem. E o homem não percebeu nada. Ele estava estava lá dirigindo o carro, não percebeu nada que eu estava dormindo. O anjo pegou, irmãos, cortou perfeitamente, não deixou ir para a pirambeira, não deixou bater, acontecer nada, simplesmente cortou. Olha que não existia esse carro na frente, não, o carro correu, nosso carro correu muito, hein? E quando foi chegando, o anjo, pegou o carro e colocou do lado, bem certinho. Bem certinho, o carro não estava assim, certinho. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor é que opera em nós tanto querer como efetuar. Foi uma ação do Senhor, e Ele opera mesmo, é real. Eu sou testemunha disso, irmãos. Se você crê, diz a Bíblia, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, tu verás a glória de Deus. Porque o Senhor, Ele prova que Ele é real na vida dos que creem. É muito interessante que Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele fala ali uma promessa, ele diz, e aquele que me ama será amado do meu Pai. E ele diz mais adiante, e eu me manifestarei a ele, essa pessoa. E eu me manifestarei a ele, quer dizer, eu vou me revelar, eu vou mostrar para ele que eu estou presente na vida dele. Isso é muito maravilhoso, irmão. Quanto cuidado. Só que as pessoas, às vezes, querem que as coisas acontecem muito rapidamente, querem as bênçãos já, querem a solução já, não têm a paciência de aguardar o tempo que o Senhor Deus trabalha. Tem coisas que Ele faz rapidamente mesmo, mas tem outras que é no silêncio e na paciência dos seus servos. Ele vai trabalhando, ele vai planejando, na verdade está tudo planejado, né? E Ele vai se manifestando a pessoa, vai mostrando para a pessoa, eu estou presente na tua vida. Isso é muito maravilhoso. Amém, meus irmãos? Olha, tem muita coisa que falar. Eu li isso aqui, um detalhe. Ele disse aqui, para no fim de vocês eu fazer bem. Deus deu uma aula para eles durante os 40 anos, para no fim fazer bem para eles. Quer dizer isso? Quer dizer que eles aprenderam, tinham que aprender. Tinham que ser educados para depois Deus realizar as bênçãos na vida deles. Então foi necessário eles passarem pelo deserto e ver Deus provendo todas as suas necessidades. Glória a Deus.